Vítima de acidente apresenta objeto estranho encravado em seu corpo. O que fazer? Esse objeto estranho pode ser qualquer coisa, estranho ao corpo dela, tá? Às vezes você sabe o que é, né? É uma barra de ferro, algum caco de vidro, alguma coisa. Então esse objeto estranho é estranho ao organismo dela, para o organismo dela. Está encravado lá, o que você deve fazer? Retirar imediatamente o objeto? Absolutamente não. Você não vai retirar objeto encravado na pessoa. E esse imediatamente aqui é o grande tchan. É o imediatismo, é o agir imediatamente, já, rápido, sem pensar, sem analisar o risco, as circunstâncias. Isso quase sempre não é recomendado. Então, a alternativa A está fora. Verificar a respiração? Beleza. Não tentar remover o objeto? Ótimo. Aguardar o resgate? Tranquilo. Não vi nenhum problema nessa alternativa B, pode ser ela a resposta. Retirar o objeto? Já dissemos que não retirar. De novo, retirar o objeto? Também não. Tome cuidado que o examinador, na hora de elaborar a questão, ele costuma querer justificar o erro para te convencer. Quer ver? Ó? Retirar o objeto estranho se ele estiver causando dor. Então, quer dizer, está causando dor na vítima, coitado. Retira o objeto ali. Aí, nesse caso, pode. Cuidado. Eles costumam usar muito essa armadilha, esse artifício. Eles justificam, eles tentam justificar uma ação errada para te convencer. Não retirar, tá? Nem D e nem C. A resposta aqui é B de bola. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar, olha, qualidade do ar tem relação com meio ambiente. Então é órgão ambiental, certamente. Então vamos ver aqui, ó. Departamento Estadual de Trânsito, isso não é órgão ambiental. Os órgãos ambientais normalmente terminam com MA ou AM. MA de meio ambiente, AM de ambiental. Já dei essa dica aí em outros vídeos aí, corrigindo questões. E para quem estuda com a gente aqui, ó, no autoescolaonline.net, vai lá em cursos online, já sabe desses macetinhos, né? Os órgãos ambientais, ó, perceberam aqui? Então o Detran não é órgão ambiental, ele não termina com AM nem com MA, isso aqui é órgão de trânsito, tá fora. Secretaria de Estado do Meio Ambiente é órgão ambiental. PROCONV, o que é esse PROCONV, hein? Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores terrestres ou por veículos automotores. Programa de Controle da Poluição do Ar causado por veículos automotores. Esse aqui é o programa que controla a qualidade do ar. Mas isso aqui é órgão de trânsito? Termina com MA? Termina com AM? Não termina. Isso não é órgão de... falando órgão de trânsito, né? Isso aqui não é órgão ambiental, tá? Não é órgão ambiental. Isso aqui é um programa que faz, sim, o controle da qualidade do ar, mas ele não é um órgão. Ele é de responsabilidade de um órgão. Então, como ele não é um órgão, a gente já sabe que a resposta não é ele, que aqui perguntou qual órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade. Então, sobrou para a gente o quê? A e D. Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Estado. Aí vai ser uma regulamentação estadual. Como é que ela vai valer para todo o Brasil? Perceberam? Agora veja aqui, ó, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Opa! Esse aqui sim, ele vai regulamentar e vai valer para todo o Brasil. Então, tá aí a resposta, letra A. O PROCONV é um programa que controla a poluição do ar e ele é de responsabilidade do CONAMA. Combinado? É equipamento obrigatório para as motocicletas, exceto, olha, o tal do exceto é um termo que já era para ter sido abolido das questões do Detran, mas continua aparecendo. Um termo que acaba sendo estranho para muitos, às vezes a pessoa está estudando ali e não consegue ter exata compreensão do que é esse exceto. Então vou dar uma dica, um macete para você. Sempre que tiver o exceto, você dá uma olhada na questão. Se não tiver a palavra não na questão, você faz o seguinte, você risca o exceto, esquece ele e acrescenta um não antes da pergunta. Beleza? Combinado? Que aí fica muito mais fácil. Você substitui o exceto por um não. Pronto. Esquece o exceto agora e leia a pergunta novamente. Ó. Não é equipamento obrigatório para motocicleta. Ou seja, a questão quer saber qual que não é equipamento para motocicleta. Ficou bem mais fácil, não ficou? Então vamos lá. Faróis dianteiros de cor branca ou amarela. Olha, o problema inicial está com faróis, né? Moto normalmente tem um farol só. Pode ser branco ou amarela? Espelhos retrovisores, a moto precisa? Precisa. Então esse aqui é um equipamento, não tem nenhuma dúvida. Como a questão que é aquela que não é, então já eliminei.
Para-brisas, moto tem para-brisa? Não obrigatoriamente, até pode ter, né? Tem algumas motos que tem. Mas é obrigatório para-brisa em motocicleta? Não é. A questão está procurando qual que não é. Então a alternativa C certamente será a resposta. Luz de placa de licença, placa de licença é aquela placa de identificação da motocicleta que está lá atrás, né? Eu não entendi muito bem isso aqui não. Luz de placa, ele precisa da luz da plaquinha lá atrás para iluminar, clarear a placa à noite? Precisa, todo veículo precisa de ter uma luz de placa lá atrás. Não ter aquela luzinha funcionando é infração de trânsito. Então precisa, obrigatório? Precisa. A questão está dizendo qual que não é, então letra C está fora. Os faróis, apesar de estar aqui no plural, né? E aqui o pessoal depois fica em dúvida se pode ser de cor branca ou amarela, que pode. Então, faróis aqui a gente tinha ficado em dúvida. Agora, o para-brisa ninguém tem dúvida. Para-brisa não é equipamento obrigatório para motocicleta, então ficamos mesmo com a letra C. Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização é infração o quê? Gente, o tal do proibido estacionar e também o proibido parar está no artigo 181 e 182 do Código de Trânsito Brasileiro, tem dezenas de circunstâncias, dezenas. Agora, essa questão aqui, além de difícil, ela é muito capciosa, eu vou explicar por quê. Porque veja bem, aqui está dizendo que o camarada estacionou o veículo em local e horário proibido pela sinalização. Tá aqui, ó, proibido pela sinalização. E essa sinalização, ela proíbe parar e estacionar. Está aqui, estacionar e parar. Que sinalização é essa? Essa aqui, ó, tem um círculozinho, tem o E, e ela proíbe parar, e ela proíbe estacionar. Ela tem duas tarjas cortando, ela proíbe duas coisas. Existe também, vocês sabem disso, que existe aquela sinalização que proíbe somente estacionar. E aí que está a capciosidade da questão. Se fosse numa sinalização igual a essa aqui e você estacionar, a infração é média, 4 pontos. Agora, como é parar e estacionar, que é essa aqui, essa que a questão está dizendo, não é? Ó, estacionamento e parada proibidos pela sinalização. Essa aqui é os dois, proibir parar e estacionar. Então a infração é grave, 5 pontos. Super difícil, tá? Isso aí, profissionais da área de trânsito vão ter dificuldade em responder essa questão assim, seca desse jeito. É de extrema decoreba, mas é uma coisa muito prática, coisa que vocês vão ver no dia a dia. Penso até também que pouco importa se é proibido parar e estacionar ou proibido estacionar, porque você não vai desrespeitar em nenhum dos casos, beleza? Então, como é proibido parar e estacionar e você estacionou, é grave, 5 pontos, a resposta está aqui. Difícil é essa, tá? O recolhimento do CRV poderá ocorrer. O que é CRV? É o Certificado de Registro do Veículo. Esse não é aquele documento que a gente anda para mostrar para o guarda de trânsito, não. Aquele é o licenciamento, é o CRLV, também chamado de CRLA. Vou até colocar aqui, ó, CRLV ou C, tiro R aqui, ó, CLA. Então, é um desses dois, é a mesma coisa, né? Isso aqui são o mesmo documento, CLA ou CRLV. Esse aqui é o que a gente anda para mostrar para o agente. Ele tem a letra L, L de licenciamento, ele que licencia o veículo anualmente, já está circulando. Mas perceba que aqui falou CRV, é o documento de registro, é o recibo do veículo, aquele que você guarda em casa e só vai pegar quando você for vender o veículo, obviamente. Então, nesse caso, existe o recolhimento do CRV? Existe também, existe essa previsão pelo Código de Trânsito Brasileiro. E quando é que vai acontecer? Quando estiver com adesivo de caráter publicitário fixado no para-brisa do veículo, imagine isso acontecendo, ele está ali com um adesivo no para-brisa, aí o agente de trânsito abordou, autuou, e vai recolher o CRV. Como que ele vai recolher, sendo que esse documento está lá na casa do camarada? Não está ali imediatamente. Não é um documento de porte obrigatório, ele não precisa carregar isso aqui. Ele precisa carregar o CLA, o CRLV, tudo bem? Então, alternativa A, fora. Em todos os casos que ocasionem a remoção do veículo. Absolutamente, não tem nada a ver com remoção aqui. E esse todos aqui também é uma casca de banana. É uma palavra excludente, ela exclui outras possibilidades. Em todos, quer dizer que não existe exceção? Normalmente, 90% das vezes que aparecerem essas palavras excludentes, a alternativa está errada. Quando estacionar em calçada ou sobre faixa destinada a pedestre, quer dizer que você estacionou sobre a faixa ou sobre a calçada, vai recolher o CRV, o registro do veículo? Absolutamente não. No caso do veículo alienado, o que é o veículo alienado? Ele foi dado como garantia de uma dívida, de um empréstimo, por exemplo, e não foi transferida a sua propriedade em 30 dias junto ao órgão de trânsito. Olha, você foi lá no banco, fez um empréstimo e alienou o veículo, deu o veículo como garantia. Aí você assina todos os documentos e essa financeira, esse banco, lança no sistema de gravame do Detran que esse veículo tem uma alienação.
Se você não providenciar essa alienação junto ao despachante ali para constar no documento em até 30 dias, esse banco ou essa instituição financeira pode requerer aí o recolhimento do CRV e nesse caso vai acontecer, é a letra D a resposta. Dificinha também essa pergunta, tá? Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva é infração, gerando como medida administrativa. Então nós temos aqui duas lacunas a serem preenchidas. Se são duas lacunas, a gente precisa de dois termos separados por ponto e vírgula aqui nas alternativas. Então aqui nós temos um termo, ponto e vírgula, outro termo. 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 Todas as alternativas têm dois termos. Então, por esse macete aí, a gente não consegue eliminar. Se algum tivesse um termo, ou tivesse 3, 4, 5, diferente de 2, a gente já saberia que aquela não é a resposta. Porque nós precisamos de dois termos. Um para preencher esse espaço aqui e outro para preencher esse espaço aqui. Todas têm dois termos. Então, não ajudaram a gente aqui não. Segunda dica. Percebam que aqui, ó, medida administrativa. Medidas administrativas começam sempre com as letras R ou T. Então, o que está no segundo termo aqui é uma medida administrativa. Precisa começar com R ou T. Aqui na alternativa A, o segundo termo começa com R ou T? Começa, então pode ser A. Na alternativa B, o segundo termo começa com R ou T? Começa, então pode ser a alternativa B. Aqui na letra C, o segundo termo começa com R ou T? Não começa, começa com M. M não é medida administrativa, M é penalidade. Então aqui está fora porque multa não pode de jeito nenhum encaixar aqui, ó, dentro do segundo termo. Então a alternativa C está fora. E aqui remoção também começa com R, então é medida administrativa, pode ser aplicada. Beleza. Então vamos lá. A gente tem aqui na alternativa A, leve, uma infração leve, que vai encaixar no primeiro termo, com retenção da bicicleta, que é segurando a bicicleta no local. Nós temos a alternativa B, uma infração grave com remoção da bicicleta, levando a bicicleta para o pátio. E nós temos na alternativa D uma infração média com remoção da bicicleta. Perceba que nós temos duas, reforçando a ideia de que isso vai incidir em remoção. E apenas uma mostrando que é retenção. Imagine, a retenção é uma medida que o agente fiscalizado adota para regularizar a situação. Ele abordou o ciclista que está andando ali sobre o passeio, então fazendo manobras agressivas, ele colocando em risco o pedestre. Ele vai autuar esse ciclista e vai reter a bicicleta até regularizar a situação. Que situação? O problema não persiste mais. A partir do momento que o agente abordou ele, já não existe mais o problema, ele já não está mais transitando do passeio. Então não há motivo para aplicar aqui a retenção. Então nós temos aqui uma análise, essa análise que eu acabei de passar, que nos leva a crer que não é retenção. E nós temos aquele macetinho que eu acabei de falar anteriormente, que o remoção apareceu duas vezes. Então, quer dizer, o examinador reforçou essa ideia e deixou retenção em segundo plano. Então, nós temos dois motivos para entender que não é a retenção, a alternativa A está fora. A gente está falando aqui de multa para ciclista e tal. Isso até tentou ser implementado aí por resolução, né, em 2018, depois 2019, mas revogaram a resolução. Nesse momento, não existe regulamentação para autuar ciclistas e pedestres por enquanto, eu estou falando hoje, em 2019, tá bom? Então a alternativa A ficou fora, sobrou só B e D para nós, ó. Só com as análises nós conseguimos eliminar duas. Ficamos entre duas, se tivesse que chutar aí, então vai lá, infrações para bicicleta são de natureza média, tá? Então a resposta é D. Para entrar em outra via, o condutor deve ligar o dispositivo luminoso indicador de mudança de direção. Nossa, o que é isso? Dispositivo luminoso indicador de mudança de direção. O que é isso aqui? Isso tudo aqui poderia ter sido abreviado em uma palavrinha de 4 letras, seta. Ligar a seta e assegurar-se de que pode fazer a manobra com segurança. Quem vai entrar numa outra via precisa ligar a seta? Precisa. Ele precisa verificar se pode fazer a manobra com segurança? Precisa. Então, pode ser a alternativa A a resposta. Na letra B, ligar a seta, né, novamente, o dispositivo luminoso indicador de mudança de direção, tem que ligar a seta, e se deslocar sempre para a direita da via. Aqui nós temos uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são essas cascas de banana, sabe quais são essas armadilhas. Aqui, ó, autoescolaonline.net, acessa esse site, isso aqui não é um link não, tem que acessar esse site aqui. Depois vai lá em cursos online e matricule-se com a gente, você vai aprender essa e várias outras armadilhas são colocadas em prova aí. Apareceu sempre?
Pode eliminar a alternativa. Aumentar a velocidade e verificar o movimento dos outros veículos. Olha, verificar o movimento dos outros veículos, tudo bem. Mas aumentar a velocidade, o camarada que entrar numa outra via, ele vai aumentar a velocidade? Absolutamente não. Letra C está fora. Ele deve dar um toque rápido na buzina? Não. Buzina só deve ser usada em duas circunstâncias. Para alertar outros usuários, a fim de evitar ali uma situação de risco, ou então fora do perímetro urbano, quando ele quiser ultrapassar um outro veículo, fora do perímetro urbano. Esse dá toque rápido na buzina aqui para poder fazer conversão, entrar em outra via, absolutamente não se encaixa, D está fora. Ficamos mesmo com a alternativa A. O condutor deve observar as placas de advertência para... Placas de advertência são aquelas amarelinhas, essa aqui, ó, igual a do AutoClick aqui, nossa editora parceira. Fazer ultrapassagens? Para que ele vai observar a placa de advertência e fazer ultrapassagem? A placa que regulamenta se pode ou não ultrapassar é a de regulamentação, né? Aliás, não existe placa de permitido ultrapassar, existe proibido, né? Mas tudo bem, não é o caso aqui. Evitar danos aos veículos? Será? Talvez, né? De forma indireta, sim, por exemplo. Pode estar te advertindo ali sobre uma saliência ou lombada, uma depressão na pista. Indiretamente pode ser, mas não, diretamente eu não ficaria com ela não. Deixa ela em stand-by aqui. Para evitar multas? Também não. O desrespeito a placas de advertência não são infração de trânsito, não é infração de trânsito, então não dá multa. Letra C está fora. Letra D. Saber quais são os perigos que existem nas vias e suas naturezas, suas circunstâncias. Ficaria melhor assim, nas circunstâncias? Essa é a resposta. Letra D aí. Dirigindo por uma via urbana, a uma distância de cerca de 50 metros de um cruzamento, você percebe a luz amarela do semáforo. Amarelou, você está a 50 metros do semáforo. Nesta situação, você deve aumentar a velocidade do seu veículo? Para quê? Será 50 metros? De forma alguma, você não vai conseguir chegar lá com esse sinal amarelo e vai passar no vermelho, que é uma infração de trânsito e um risco enorme. A alternativa A está fora. Ainda que fosse próximo, tá? O aumentar a velocidade para passar não é recomendável de jeito nenhum. Alternativa B, manter a atenção, ótimo. Reduzir a marcha, beleza. Parar o veículo, sim. A 50 metros, quando você chegar lá, já vai estar no vermelho. Então tem que parar o veículo, sim. Certamente é B a resposta. Vamos ver C aí, ó. Reduzir a velocidade, beleza. Completar a travessia do cruzamento, pensa, você está a 50 metros do cruzamento, aí você reduz a velocidade. Quando você chegar lá, já vai estar vermelho, não vai? Aí você vai completar a travessia, vai passar no cruzamento com o sinal fechado? Absolutamente não, está fora. E letra D, buzinar e completar a travessia. Opa, está amarelo, dá um toque na buzina e entra rasgando. Claro que não, letra D está fora. Ficamos aí com B de bola. Dirigindo um veículo numa via urbana de mão única, o condutor que tenha o propósito de entrar à esquerda, ele deverá fazer o quê? Olha, eu vou ter que desenhar isso aqui para ficar claro para a gente. O espaço que eu tenho aqui é bem pouco. Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Imagina que aqui está a nossa via, né? Aqui está o cruzamentinho, ó. Isso aqui tem uma linha divisória, aqui outra linha divisória. O espaço é pouco, eu desenho mal. Aqui é mão única, tá? Você está subindo aqui. Tanto essa faixa quanto essa faixa, o sentido é um só, mão única. Então, o que você vai fazer quando você quiser fazer uma conversão à esquerda nesse local? Sinalizar e deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda da sua mão de direção. Que mão de direção? A via de mão única. Se é mão única, não tem contramão. Então, a mão de direção é a pista toda. Isso aqui não agradei, não. Letra A aqui... A não ser que o examinador tenha elaborado a alternativa de forma errada. Vou até deixá-la aqui assim, mas... Sinalizar e aguardar no acostamento. Que acostamento? A gente está em via urbana. Cadê aqui? Ó, via urbana. Certo? Então, B está fora. Sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a esquerda. Beleza. Sinalizar ok. Deslocar para a esquerda. Beleza. Ou mais à direita da sua mão de direção. Que mão de direção? Que ou da onde? Quem vai virar para a esquerda tem que chegar para a esquerda. Quem vai virar para a direita tem que chegar para a direita. Isso é a regra básica de conversão. Tá? Então não tem ou mais à direita. Na alternativa C está fora. Vamos ver a D. Sinalizar, observar e deslocar sempre com antecedência para a direita, considerando a sua mão de direção. Dois problemas. Sempre, né, é uma casca de banana, que já faz a alternativa ficar errada. Para a direita, observe que eu estou querendo entrar para a esquerda. Como é que eu vou deslocar para a direita? Não pode acontecer isso.
Se eu vou para a esquerda, eu tenho que deslocar para a esquerda. Se eu vou para a direita, eu tenho que deslocar para a direita. E aqui o mão de direção. Aqui não tem contramão, é via de mão única. A alternativa D está fora. A B, a C e a D, totalmente fora, não fazem o menor sentido. A A até tem procedimentos corretos, mas o examinador deslizou, equivocou-se ao colocar aqui da sua mão de direção. Que mão de direção? A gente está numa via de mão única. Então tem que sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda. Beleza. Da sua mão de direção. Que mão de direção? Não cabe aqui. O correto aqui seria deslocar totalmente à esquerda. Ele vai chegar o veículo aqui, ó, coladinho no bordo esquerdo da via e fazer a conversão dele lá dentro da mão de direção. Então a alternativa A é a menos errada, é a que pode ser marcada aqui, tá? Com certeza isso aí é uma questão que requer correção no banco de questões do Detran e não tenha dúvida que eu vou fazer essa advertência lá.